Capítulo 2. A varredura da sua íris e nervos determinou que você ainda é um usuário não registrado. Você gostaria de criar uma nova conta? Sim, não. Quando Leon conectou-se à estrada real, o primeiro som que chegou aos seus ouvidos foi o de uma voz feminina. Ele olhou ao redor para ver quem havia falado com ele, mas não havia ninguém. Era um espaço dentro do universo e, em seguida, ele percebeu que estava no meio do processo de ativação de uma nova conta. Sim. Selecione o nome do seu pervert. Selecione seu gênero entre o masculino, feminino ou neomasculino. Estrada Real possui 49 raças. Você pode selecionar a sua raça dentre as 29 primárias humano. Você pode alterar a sua APA do jeito que eu sou. Sua conta foi ativada. Seus atributos e classes serão determinados enquanto você estiver jogando Estrada Real. Passar. Selecione a cidade e o reino onde você deseja começar. Cidade de Seraburg, Reino de Rosenheim. Bem-vindo à Estrada. Passar. Com medo de perder até mesmo um segundo, Leon pulou todas as etapas do tutorial e tomou decisões rápidas de acordo com seu plano pré-estabelecido. Os 300 mil won de custo mensal do jogo eram uma grande despesa para ele. Em Estrada Real, há mais de uma centena de grandes cidades e milhares de cidades menores. Um novo jogador começa a sua aventura em uma capital ou em uma cidade de tamanho comparável. Similar a onde Vade está começando. Flash. Em um flash de luz, ele apareceu na cidadela de Seraburg, Rosenheim. Isto é, Vade foi influenciado pela visão de incontáveis personagens, usuários e NPCs semelhantes, de modo que ele pensou que estava perdido no meio de Seul. Onde eu estou? Inacreditável! Surpreso, Vade não acreditava no que seus olhos viam em sua volta. O barulho das pessoas pechinchando e conversando suave em seus ouvidos. A visão que se revelou diante de seus olhos era exatamente a mesma do mundo real, com as pessoas ocupadas indo e vindo. Ele abaixou seus olhos para suas pernas, que estavam firmes no chão. Seus sentidos lhe diziam que aquilo era absolutamente sólido. Estranhos passavam por ele enquanto ele ainda estava em choque. Olhe para ele. Tenho certeza de que é um newbie. Até parece que ele nunca jogou um jogo de realidade virtual antes. Enquanto passavam, alguns usuários lançaram comentários maldosos. Esses comentários o atingiram o suficiente para ele recobrar a sua compostura. Eles estão certos. Isso é Estrada Real. O mundo de realidade virtual e o meu novo trabalho. Não importava o quanto Vade havia se preparado, o seu conhecimento sobre a realidade virtual e a sua pesquisa sobre o sistema do jogo, tudo ficou em segundo plano com a estranha experiência que ele estava passando agora. Ele estava perplexo, mas era apenas temporário e ele logo retomou a calma e começou a notar as diferenças com seus olhos. Seus sentidos eram consistentes com a realidade, no entanto as pessoas ao seu redor estavam vestidas com armaduras ou vestes de couro. Perto de onde ele estava, ele notou que havia um quadro de avisos exibindo mapas e as descrições do reino de Rosenheim, além de orientações para o uso da interface básica. É a hora que eu começo. Vade apertou seu punho e, em seguida, começou a se exercitar. Ele agachou e levantou e então continuou com chutes altos, agachamentos, chutes e socos. Ele girou ao redor da cintura e com cuidado testou cada uma de suas juntas, uma após a outra.
Ele contorceu os dedos dos pés e das mãos e balançou a cabeça para trás e para frente. Mesmo com um tsunami de comentários humilhantes vindos a partir de outros usuários, Vede estava determinado a superar isso. Mas o que diabos ele está fazendo? Parece que ele está movendo seu corpo. Imagino que ele ainda está desconfortável com o jogo em realidade virtual. Oh, é verdade. Mas qual é a ideia de fazer um show no meio de uma rua lotada? O senso de humilhação contra o qual Vede tinha lutado tão duro para manter-se afastado, prevaleceu sobre a sua determinação. Mas que cena que ele estava fazendo na frente de estranhos! Droga! Vede saiu com pressa e se dirigiu para outro lugar. Como um recém-chegado em Estrada Real, ele estava confinado à cidade de origem por uma semana do tempo real e 4 semanas dentro do jogo, graças às diferenças entre um lugar e o outro. A grande maioria dos novatos ficava apenas no básico, como pegar missões simples ou aprender alguma habilidade de artesanato, como alfaiataria, ferraria ou culinária, as quais eram relativamente simples de conseguir. O jogo se orgulhava da sua flexibilidade e liberdade irrestritas, as quais eram quase ao ponto da completa desordem e anarquia e, atualmente, enquanto todas as posições mais altas dos rankings ainda eram ocupadas por NPCs ao invés de usuários, era possível obter essas classes, o que reforçava a necessidade de contatos pessoais dentro da Estrada Real. Por outro lado, um considerável número de usuários trabalhava em bibliotecas ou lojas para fazer dinheiro. A praça central transbordava com aspirantes a mercadores que montavam seus quiosques para comprar e vender com outros usuários, e muitos grupos em busca de aventuras estavam sendo formados a todo minuto naquele lugar. Após assisti-los casualmente, Vede não hesitou e dirigiu-se para o centro de treinamento. O centro de treinamento está aberto para qualquer usuário por quanto tempo ele desejasse, e a maioria dos usuários visitava o centro para testar as suas habilidades recém-adquiridas. Era quase impossível encontrar alguém como Vede, que seguiria direto para o centro de treinamento tão logo ele criasse um novo personagem. Não era apenas porque os novatos estavam mais interessados em descobrir como parecia o reino e a cidade, na qual eles haviam acabado de nascer, mas principalmente porque o treinamento no centro de treinamento era considerado algo ineficaz no fim. No momento em que o instrutor viu Vede passar pela entrada, seus olhos brilharam ferozmente e ele disse: "Jovem aventureiro, eu presumo que você tenha chegado no continente de Versalhes muito recentemente." "Sim, senhor", Vede respondeu brevemente. Ele ainda estava bravo porque ele havia sido motivo de piadas logo no primeiro dia. "Você deve achar que o treinamento com espadas é absolutamente necessário quando vier a enfrentar os monstros. Você precisa da minha orientação? Eu lhe digo, escolha qualquer espantalho vazio e ataque-o do jeito que quiser." Uma espada de madeira foi colocada na frente do espantalho e ela é toda sua. "Muito obrigado, senhor. Isso é suficiente. Eu não preciso de mais conselhos. Boa sorte." Vede agarrou a espada de madeira e caminhou até o espantalho que estava sozinho no canto mais remoto. Então, ele começou a bater nele, 1, 2, 3 vezes. Suas mãos estavam gradualmente se acostumando com o peso da espada de madeira e com a sensação de acertar o espantalho. Em Estrada Real, um novo personagem tem o seu nível bloqueado pelas primeiras 4 semanas, onde ele é proibido de viajar para além dos portões da cidade e de caçar monstros nos campos.
Era mais comum tentar cumprir o maior número de missões possível e, com isso, estabelecer pontos favoráveis de serviço público, ganhando dinheiro e fazendo a sua própria rede pessoal de contatos. No entanto, Veed silenciosamente continuou golpeando o espantalho com a espada de madeira. Há cerca de 1000 espantalhos no centro de treinamento da cidadela de Seraburg e um suprimento ilimitado de espadas de madeira nas paredes, o que poderia vir a calhar. O centro é normalmente frequentado por usuários que desejam testar as suas habilidades. Naquele momento, contudo, os olhos de todos estavam fixados em um lugar em particular. Esse cara realmente tem nervos de aço. Ele é assustadoramente forte. Não acredito que nenhum homem são possa ir tão longe. Veed estava empapado em suor. Sua camisa branca e as suas calças dadas a ele no começo tinham absorvido todo o suor e impregnaram em seu corpo. Ele ainda dava um golpe seguido do outro no espantalho sem ao menos um minuto de folga. Ting, sua força subiu em um ponto. Depois de 6 horas batendo no espantalho, Veed ouviu boas notícias. Ele sentiu como se os músculos em suas mãos, que estavam segurando a espada de madeira, tivessem se tornado mais fortes. Veed murmurou enquanto atingiu o espantalho. Abrir janela de estatísticas. Nome do personagem. Veed. Alinhamento. Neutro. Nível 1. Título. Nenhum. Profissão. Nenhuma. Fama. 0. Estatísticas. Vida. 100. Mana. 100. Força. 11. Agilidade. 10. Vitalidade. 10. Sabedoria. 10. Inteligência. 10. Carisma. 5. Sorte. 5. Ataque. 3. Defesa. 0. Resistência mágica. 0. O personagem de Veed era tão fraco que aquilo não era nada extraordinário. 5 horas depois, Ting. Vitalidade subiu em 1 ponto. Agilidade subiu em 1 ponto. Os dois atributos subiram quase ao mesmo tempo. Uou! Veed finalmente colocou a espada de madeira de lado e fez um pequeno intervalo. Sem comer ou beber, ele estava batendo no espantalho por quase 8 horas sem parar até agora. Ele estava fisicamente fatigado e pior, a sua garganta estava queimando de sede e o seu estômago estava completamente vazio. Abrir inventário. Dada a combinação de palavras, imagens semi-transparentes de todos os pertences no inventário de Veed flutuaram em frente de seus olhos. Os únicos objetos dentro de seu inventário eram um cantil de água e 10 pedaços de pão de centeio. Isso era tudo. Em Estrada Real, você tinha que conquistar tudo aquilo que você precisasse por conta própria. Outros usuários faziam dinheiro cumprindo missões fáceis pelas 4 semanas, mas Veed não podia perder nem mesmo um minuto. Ele tirou um pedaço de pão de centeio e o cantil e deu uma abocanhada no pão. Conforme ele comia, isso acalmou a sua fome e o fator da satisfação subiu. Suponho que eu tenha de fazer uma refeição a cada 5 horas. É melhor eu comer mais vezes se eu me exercitar mais intensamente, mas eu não preciso subir o fator de satisfação ao máximo. Tudo o que preciso é apenas me manter afastado da morte. Assim que ele terminou de comer rapidamente, ele pegou a espada de madeira em um aperto e ficou de frente ao espantalho. Lá vai ele de novo. Ele é louco. Eu acho que ele tem um rancor contra o espantalho ou algo do tipo. Eu não acho que ele parará enquanto ele não quebrar o espantalho em pedaços. Era uma ilusão que o espantalho parecia tremer naquele momento. A espada de madeira de Veed atingiu cada centímetro do espantalho.
Os mesmos tipos de indagações surgiram entre os espectadores. Mas por que diabos que esse cara está batendo no espantalho? Eu não acho que vai adiantar em nada. Se ele quer melhorar a taxa de aptidão de uma habilidade, é muito melhor ir lá fora para o campo e usá-la em um coelho do que em um espantalho aqui. Olha o que ele está fazendo. Ele não está usando nenhuma habilidade. Para mim, mas parece que ele está espancando o espantalho por impulso. Provavelmente ele está subindo seus atributos. Foi um comentário de um cavaleiro em uma armadura deslumbrante que, imediatamente, atraiu a atenção de todos para a cena. Você pode melhorar os seus atributos apenas batendo no espantalho? Perguntou um ranger de pele escura. Sim, é isso aí, o cavaleiro respondeu. Então por que você não continuou batendo no espantalho ao invés de suar muito para subir o seu nível? Perguntou o ranger novamente. O cavaleiro chamado Pluto era de um nível consideravelmente alto, então ele tinha aprendido valiosas informações por fontes confiáveis. Ele era a única pessoa que adivinhou corretamente o motivo das ações de Veed. Se um personagem consome sua estamina, a vitalidade e a resistência irão se desenvolver como consequência e, se um mago lançar um grande número de feitiços, a sua sabedoria e inteligência subirão. Porém, tal incremento era mínimo se comparado com o bônus de atributos que eram concedidos por subir de nível. Metade de um dia batendo em um espantalho sem qualquer descanso poderia resultar em 1 ou 2 pontos de atributo. Considerando que o número de pontos de atributo por subir de nível eram 5, o que Veed estava fazendo parecia idiota. Isso é realmente estúpido. Uma feiticeira sacudiu a sua cabeça quando ouviu a explicação de Pluto. Porém, ele pensava o contrário. Isso funciona, disse Pluto. Desculpe-me. Você pode ganhar apenas uma pequena quantidade de pontos de experiência se você matar um monstro mais fraco do que o seu nível atual. Você sabe disso, certo? É claro. Em outras palavras, quanto mais alto for o seu nível, mais difícil é para você ganhar um nível. Porém, se você melhorar os seus atributos, passando por tal treinamento na fase inicial, você pode caçar monstros mais facilmente no futuro. Isso ganhará efeito ao longo do jogo. Se você sabe desse método, então eu deduzo que você passou pelo mesmo treino, não é? Não, todo mundo não faria o mesmo se soubessem disso? Na verdade, não. Mesmo se as pessoas soubessem, ninguém faria isso. Indo direto ao que interessa, será que há alguém que iria querer manter-se batendo em um espantalho por 10 horas apenas para melhorar sua força em 1 ponto? Há limites para o quão longe você pode aumentar os seus atributos ao lutar contra um espantalho, que é conhecido como o adversário mais fraco. No caso da força, eu estimo que ela é 40 aproximadamente. Há alguém que quer se manter batendo no espantalho por pelo menos um mês para aumentar 40 pontos em força. Eu provavelmente ficaria enjoado e cansado disso, e desistiria em dias. A multidão observava Veed em uníssono. Você iria procurar por uma arma legal ao invés de bater em um espantalho incessantemente por um mês inteiro apenas para subir a sua força em 40 pontos. Um item que elevasse a força por 40 pontos é único, mas longe de ser raro. Isto funciona apenas para iniciantes que não podem ir além dos muros. Outrora foi popular bater em um espantalho como este, mas foi rapidamente abandonado porque, quando você pondera contra o que você pode obter em longo prazo, é um caminho muito chato e trabalhoso.
Vede ouviu a discussão acalorada que aqueles ao seu redor estavam tendo. Ele gostaria de poder ter treinado em outro lugar, mas enquanto ele não fosse autorizado a deixar a cidadela, ele não poderia evitar de atrair a atenção desfavorável no centro de treinamento. O que faz você chamar isso de chato e trabalhoso? Vede brandiu a espada de madeira com força total. Se você trabalhar duro, o seu personagem fica mais forte passo a passo. Quando seu personagem evoluir, ele pode derrotar monstros mais fortes e ganhar mais dinheiro. Para Vede, esta era a maior diversão de toda a sua vida. Vede estava inerentemente inclinado a uma rotina de trabalho físico. Todo esse tempo, o instrutor estava observando ele com os olhos muito gratificantes. 3 semanas se passaram no tempo de jogo. Vede conectou-se diariamente em Estrada Real, quase ao ponto de ser um vício para ele. Exceto para um mínimo de horas de sono, ele não pararia de jogar. Graças à sua excelente melhoria de condição física, que ele havia resolvido desenvolver antes de começar a jogar Estrada Real, ela o permitia conseguir não mais do que 4 horas de sono por dia. Agora que ele olhava para trás dessas 3 últimas semanas, elas o fizeram ficar doente só de pensar pelo que ele passou. Uma vez que ele entrava no jogo, ele gastava cerca de 18 horas em média batendo no espantalho monotonamente, o que tinha lhe desgastando mentalmente. Não era incomum uma janela de mensagem brotar em sua frente o encorajando, ou então ele já teria desistido. Ting força subiu em 1 ponto. Agilidade subiu em 1 ponto. Novo atributo. Espírito de lutador. Você pode invocar uma força sobre-humana temporariamente, ou fazer com que monstros fracos caiam de joelhos perante a força de vontade transmitida por seus olhos. Você está proibido de distribuir quaisquer pontos bônus neste atributo e ele crescerá espontaneamente dependendo das ações do seu personagem, ou especialmente se você estiver enfrentando monstros por um longo período, ou se você enfrentar monstros mais fortes que o seu nível atual com certa frequência. Novo atributo. Perseverança. É provável que você use menos estamina a partir de uma ação. Você está proibido de distribuir quaisquer pontos bônus neste atributo. Em Estrada Real, um novo atributo poderia ser criado além dos originais. Mensagens relacionadas às habilidades ocasionalmente apareciam também. A única habilidade que Vede tinha algum ponto era na maestria com a espada. Ting, você subiu de nível na maestria com a espada iniciante nível 3, 0%. Aumenta o poder de ataque com uma espada mais 30% de ataque. Aumenta a velocidade de ataque com uma espada mais 9% de velocidade de ataque. Toda vez que brotava uma mensagem, Vede ficava secretamente maravilhado com o progresso que ele estava fazendo, mas o que lhe preocupava profundamente era o senso de frustração que ele tinha, de estar atrasado em suas metas. Pelas últimas 3 semanas, ele se devotou a espancar os espantalhos e a sua força havia subido em apenas 28 pontos, agilidade em 25 pontos e vitalidade em 22 pontos. A não ser que eu acelere meu ritmo, eu acabarei gastando mais do precioso tempo nesses espantalhos mesmo depois da restrição de 4 semanas acabar. Eu devo terminar isso antes de sair da cidadela. Os olhos de Vede brilharam com determinação. Ronk. Naquela hora, o estômago de Vede havia decidido que era hora de comer. Fora o seu progresso lento com os seus atributos, ele era atormentado pelo fato de que estava ficando sem pão.
Ele poderia correr para a fonte mais próxima e encher o cantil com água, mas o pão era diferente, ele tinha de usar dinheiro para isso. Sniff, sniff, ele sentiu um cheiro apetitoso vindo de algum lugar. Veed, que estava brandindo a sua espada, parou e notou um vislumbre do instrutor, que estava tirando para fora a sua marmita para a pausa do almoço. Ei, honrado instrutor! Veed disse, balançando a sua cauda invisível, conforme caminhava até o instrutor. Olha quem é, ninguém menos que o Veed Min. O que te traz aqui? O instrutor disse amigavelmente. Não seria um tanto solitário almoçar sozinho? Eu estou aqui para lhe fazer companhia. Veed disse educadamente. Grovo. Enquanto seu estômago roncava, Veed mentia na cara dura, mas ele não podia enganar o instrutor. Vou entender isso como se você estivesse com fome. Sente-se comigo. Eu trouxe bastante comida, o suficiente para alimentar 2 bocas. Muito obrigado, senhor. Já chega da sua modéstia. É uma honra para mim servir uma refeição para aquele que poderia vir a ser um grande aventureiro como você, Veed Min. Eu garanto a você que a sua reputação um dia ressoará além das muralhas da cidadela de Seraburg. Quando esse dia chegar, por favor lembre-se de mim. Sim, senhor. Eu certamente irei. Depois de adular levemente o instrutor, Veed saboreou o almoço com ele. Era um tipo de cena triste, mas ele estava grato que, com pouco esforço, ele pôde encher a sua barriga. Ele não estava se aproveitando de uma pessoa real, de qualquer forma. Que grande mal havia em levar um NPC com inteligência artificial na conversa fiada? Além dos atributos que Veed havia aumentado enquanto batia no espantalho pelas últimas 3 semanas, ele havia conseguido uma certa afinidade com o instrutor. Esse efeito suplementar era algo admirável. Enquanto Veed estava ocupado, devorando a sua comida, o instrutor perguntou subitamente. A propósito, Veed Min, o que você pensa sobre o domínio da habilidade em esculpir? Habilidade em esculpir? Mas que diabos é habilidade em esculpir? Veed mastigou um bocado de arroz cozido e engoliu antes de perguntar de volta. O que você quer dizer com a habilidade em esculpir? Eu estou meramente curioso com a sua opinião. Eu me pergunto que tipo de ponto de vista você tem sobre a habilidade em esculpir, o instrutor disse. Naquele momento, a velocidade de pensamento se passando no cérebro de Veed poderia ser ouvida e, apesar de ser um absurdo tentar converter em um valor numérico, ela foi multiplicada por 5. Até então ele imaginava que o instrutor era apenas um cara simples e sem qualquer outra opinião. Ele sinceramente acreditava que a espada era invencível e, para ele, não haveria virtude maior do que se exercitar-se duramente no centro de treinamento, o suficiente para se empapar em suor. Agora ele está me perguntando o que eu penso sobre a habilidade em esculpir. Assim que Veed retomou seus pensamentos, ele franziu a testa. Honrado instrutor. Eu não acredito que você mencionou isso. Eu sou um cara do mundo da espada. Por que você perguntou a minha opinião? Deus me perdoe, mas sobre a habilidade em esculpir. Eu estou desapontado. Esta é a minha resposta. Nunca, jamais, nem ao menos uma vez tais pensamentos sobre uma habilidade tão baixa cruzou a minha nobre mente. Apesar do tom ofensivo de Veed, o que poderia tê-lo deixado nervoso em outras situações, o instrutor inesperadamente bateu suas mãos em deleite. Eu sabia que você diria isso. Está fora de questão.
Coisas como a habilidade em esculpir não são nada além de erros de Deus, os quais não merecem nem mesmo um segundo da nossa atenção. Porque eu, alguém devotado à espada, iria sequer pensar sobre algo como isso? Você é o mais agradável, vede mim. Vede percebeu que, embora fosse invisível, a sua amizade com o instrutor havia chegado a um nível mais elevado naquele momento. Este é o jeito de fazer amizade com alguém. Você não precisa derramar sangue com eles. Você não precisa desperdiçar tempo e dinheiro com eles. Você apenas precisa juntar-se a eles para falar mal de algo ou de alguém na primeira chance que aparecer. E, assim, você conseguirá a sua simpatia. Vede esperava que o instrutor fosse mudar o assunto da conversa, mas ele coçou atrás de sua cabeça, se manteve no tópico e disse: é que existe um rumor sobre um homem desconhecido que dominou a arte de esculpir e uma vez esculpiu a luz do luar. Vede disse alegremente. Eu duvido disso, senhor. Um rumor sempre aparece distorcido. Como pode alguém aprender a inútil habilidade de esculpir e entalhar a luz do luar? Talvez fosse apenas uma pedra com o formato da lua. Você também acha isso? Mas foi-me dito pelo meu antecessor. Seu nome honrado é Melium, que atualmente é um cavaleiro real. Esculpir era visto como uma habilidade infrutífera, nada além de aparar um bloco de madeira para produzir um belo enfeite. Havia um rumor que se você subisse o nível de artesanato além de certo ponto, você seria capaz de fazer projéteis de metal para armas. Mas isso era sem qualquer dúvida uma das habilidades mais obsoletas e ninguém perdia seu tempo aprendendo. Seguindo, o instrutor disse: por causa disso veio de mim, essa questão da habilidade em esculpir me intriga. Ela certamente está além de qualquer dúvida de que tal arte possa rivalizar com a nossa espada sob quaisquer circunstâncias, mas você poderia descobrir se esse rumor tem um grão de verdade. Eu estou lhe pedindo esse favor porque você é um homem confiável. Se você aceitar o meu pedido, eu ficaria feliz em ouvir isso. Então, uma mensagem apareceu na frente dos olhos de Veed. Tinha boatos de que um misterioso escultor visitou o Palácio Real. Um boato de que um homem tinha dominado a arte escultural e esculpido o luar tem predominado entre a corte real do reino de Rosenheim por um longo tempo. Investigue o boato para determinar se ele é verdadeiro ou não. Dificuldade da missão e requisitos: amizade estreita com o instrutor. Missão reservada apenas para aqueles que não adquiriram o domínio escultural. Ser reconhecido como alguém confiável pelo instrutor em razão da paixão constante pelo domínio da espada. Veed mal conteve seu sussurro de triunfo. Seus instintos lhe diziam que essa missão era a mais rara entre as raras. Isso porque a missão tinha muitas condições muito complicadas para começar. Uma amizade próxima com o instrutor. Quem iria imaginar algo assim? A maioria dos usuários nem ao menos sabiam a localização do centro de treinamento, quanto mais o visitavam quando adquiriam uma nova habilidade. Eles não precisavam se deslocar todo o caminho apenas para praticarem alguns espantalhos. Além disso, era uma ocasião muito rara que houvesse alguém disposto a ficar preso ali batendo nos espantalhos seguidamente para subir seus atributos da maneira mais rude como Veed havia feito. Se você buscar o suficiente, poderia encontrar alguns poucos usuários como estes, mas no caso de Veed, ele gastou quase todas as últimas 3 semanas batendo no espantalho. Quem mais poderia aguentar isso por tal extensão?
Falando de uma amizade próxima com o instrutor, era quase impossível de conseguir a não ser alguém como Veed, que se aproximou dele tentando filar uma parte do seu almoço. Mesmo cumprindo todos esses requisitos, você ainda tinha que começar a sua nova aventura na cidadela de Seraburg no reino de Rosen e encontrar todas as possibilidades, sem mencionar que você precisaria encontrar o momento certo para caluniar a habilidade em esculpir junto com o instrutor. Isso foi ótimo. Eu estava quase ao ponto de ir à falência e morrer de fome. Com a dificuldade de nível E, essa missão parece ser fácil de concluir. Veed acenou para o instrutor. Eu estou honrado em aceitá-la. Mesmo que eu não acredite em nada dessa baboseira, eu descobrirei o que é o esculpir à luz do luar. Ting, você aceitou a missão. Muito obrigado por isso, Veed Min. Vou lhe confiar esta tarefa. Pegue este dinheiro como um adiantamento. O instrutor disse-lhe passando 2 moedas de prata. Vou lhe dar o meu conselho. Visite a loja de esculturas primeiro e recolha informações a partir daí. Um pedaço de pão, mesmo sendo completamente sem sabor, era o suficiente para encher o estômago e custava 3 moedas de cobre. Como uma moeda de prata era igual a 100 moedas de cobre, era garantido dizer que Veed havia recebido o equivalente a 66 pedaços de pão como adiantamento, mais um trocado. Ele estava certo que uma vez que ele terminasse a missão, ele poderia esperar ainda mais recompensas do instrutor. Ótimo! Eu não irei mais me preocupar em ficar sem pão por enquanto. Muitos anos de experiência em primeira mão em relação à fome habitual convenceu a evitar a desnutrição a todo custo.